Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a doutora Teodora Cardoso, o professor Rui Baleiras e agradecer o contributo também do Conselho de Finanças Públicas sobre a discussão da especialidade da proposta de lei referente às finanças locais. De facto, os elementos, as preocupações e até as propostas que nos aqui trouxeram, nós consideramos que são importantes na nossa análise e no trabalho que a Assembleia da República está já a trabalhar, mas que irá continuar depois, quando entrar já na discussão, depois artigo a artigo, em cada uma das propostas. Eu acho que valia a pena podermos fazer essa referência. Aliás, eu até reparei que em algumas das informações, embora não tenha olhado ainda e estudado exaustivamente o conjunto de elementos que nos foram enviados para a Comissão por parte do Conselho de Finanças Públicas, mas há alguns elementos que dão essa nota. Eu penso que seria importante fazer uma análise porque é que alguns dos municípios portugueses se encontram com as dificuldades que têm. Porque a situação em que atualmente chegou alguns desses municípios, ela tem responsáveis. Não estou a dizer que não haja problemas pontuais aqui e ali, não é isso que quero referir. O que quero referir, de facto, é que nos últimos anos foi adotada um conjunto de políticas e de medidas por vários governos que levou a essa situação e que asfixiou profundamente os municípios, porque lhes foram retirados recursos que são dos municípios por direito, quer seja pelos princípios que estão consagrados na Constituição, quer seja, e nós tivemos contra, mas, por exemplo, no que se refere à atual Lei das Finanças Locais, durante muitos anos ela não foi cumprida, transferindo menos recursos para os próprios municípios, mas os municípios mantiveram as suas competências e algumas áreas até ampliaram, e nós sabemos também que os próprios municípios vão muito para além também daquilo que são as suas competências e acabam depois por ter um trabalho e uma disponibilidade e um querer ajudar e resolver os problemas das populações que eu acho que não podemos ignorar. Aliás, eu acho que deve ser valorizado, sobretudo no atual contexto em que vivemos no nosso país. E isto para dizer o quê? Para dizer que, de facto, é transmitida ou procura-se transmitir uma ideia que nós rejeitamos plenamente, rejeitamos completamente, que é o fato dos municípios serem os despesistas ou os municípios terem grandes responsabilidades na situação das contas públicas, quando não é verdade. Nos próprios dados e nos quadros que nos foram apresentados pelos Conselhos das Finanças Públicas, quando nós vamos ver os dados das dívidas, aquilo que é a dívida da administração local, tendo em conta aquilo que é a dívida da administração pública, ela é cerca de 3%. Por isso vemos bem aqui qual é que é o peso dos municípios, mas procura-se transmitir uma ideia de facto que os municípios são aqui grandes responsáveis e não têm rigor, que não têm preocupações ao nível da gestão dos recursos públicos e dos dinheiros públicos, que eu penso que é importante que se contrarie. E, na nossa opinião, a proposta de lei que o Governo apresenta, ela vai nesse sentido, ou seja, tem isto como base e depois apresenta um conjunto de medidas concretas que, na nossa opinião, vai ainda restringir mais a capacidade de intervenção por parte dos municípios. Nós estamos de acordo que deve haver transparência, que deve haver rigor e que deve haver, de facto, mais informação sobre as contas públicas. Estamos de acordo com esse princípio e, de facto, as populações devem ter esse conhecimento. Agora, uma coisa é mais informação, outra coisa é uma ingerência naquilo que é a gestão dos próprios municípios, como esta lei preconiza, porque a autonomia e a justa repartição dos recursos públicos são dois princípios constitucionais, no nosso ponto de vista, muito importantes. Eles são claramente, na nossa opinião, violados com esta proposta de lei, tornando os municípios não como entidades autónomas, quer do ponto de vista administrativo e financeiro, e que possam decidir sobre o projeto e sobre as medidas concretas que querem implementar nos seus territórios e junto à sua população, para uma ingerência que, do nosso ponto de vista, que é perfeitamente inaceitável por parte da administração central, neste caso concreto, na sua gestão. Quando há pouco referia o programa de apoio à economia local, que se tratava quase como de um programa de resgate, é preciso ter em conta que a verba que foi disponibilizada por esse mesmo programa é sensivelmente
eventualmente a mesma verba que o Estado não transferiu por ter incumprido a lei das finanças locais. Por isso não estamos aqui a falar de nenhuma ajuda. Aquele dinheiro era dinheiro por direito por parte dos municípios, com a agravante que este programa introduz um conjunto de normas e um conjunto de condicionalismos que vai honorar ainda mais as populações num momento da sua vida em que diminui os seus rendimentos, em que aumenta os impostos e que aumenta um conjunto de preços. Nós achamos que este programa, de facto, não tem nada de positivo. Gostaria de colocar para terminar, e peço desculpa por este conjunto de considerantes, mas eu acho que seria importante também podermos fazê-los, porque é a reflexão que temos feito e tinha gosto em partilhar aqui convosco. Nós comungamos do conjunto de preocupações que nos aqui trouxeram em relação ao planeamento plurianual. Nós entendemos de facto que é uma medida positiva, mas uma medida positiva, não, agora deixe-me dizer, uma medida positiva se esta lei de facto transferisse o conjunto de recursos públicos que devem ser transferidos aos municípios e não reduzisse essa mesma transferência como a proposta de lei faz, porque há um conjunto de anos para cá, sucessivas alterações à lei das finanças locais têm vindo sempre a reduzir a participação dos municípios nos impostos do Estado. E se de facto ela desse estabilidade. Agora, como é que é possível? A questão que se coloca é como é que é possível fazer um planeamento plurianual quando todos os anos a lei do Orçamento do Estado pode alterar as regras do jogo? Os municípios não sabem como contar. Como é que é possível um município planear 4 anos quando não sabe que disponibilidade financeira, que meios, que recursos, que regras, que endividamento é que tem disponível nos anos seguintes por via da lei do Orçamento do Estado poder intervir? Nós achamos que a lei das finanças locais, de facto, deve ter uma estabilidade e que permita os municípios poderem fazer esse seu planeamento ao longo dos anos. O princípio é correto, o problema é que depois que a sua aplicabilidade e o conjunto de normas que estão depois associadas e que temos que olhar depois como um todo, acaba depois por não permitir esse planeamento plurianual. Uma das questões que já foram colocadas, mas eu não queria deixar de colocar, tem a ver com o Fundo de Apoio aos Municípios, ao Fundo de Apoio Municipal, creio que é assim a designação correta. Gostava de ouvir a vossa opinião em relação a este Fundo de Apoio Municipal. Nós consideramos que ele é muito injusto, porque o Governo, ou os sucessivos governos, trouxeram um conjunto de municípios para uma situação de asfixia. E agora são os outros municípios que estão em melhores condições, ou é exigido a esses municípios que vão, de certa forma, salvar os outros, ou seja, acabando por levar todos, se calhar, para uma situação de grande dificuldade. Este Fundo de Apoio Municipal, na nossa opinião, não faz sentido e entendemos que o Estado deve cumprir, de facto, aquilo que são as suas obrigações com este nível de poder. É um poder local, nós consideramos que deve um poder local democrático e, de facto, é também uma estrutura por parte do Estado e que deve ter o conjunto de meios e de recursos necessários para poder intervir e para poder ter capacidade de intervenção para resolver os problemas e para fazer os investimentos que considerem adequados para cada um dos territórios em que intervém. Porque quando nós falamos dos municípios, quando falamos das freguesias, quem será ou seja, quem irá ser, e com o conjunto destas medidas tão restritivas, os grandes penalizados são as populações, ou seja, são sempre as populações que estão aqui em causa e são em elas que devemos pensar em primeiro lugar. E quando nós falamos que os municípios devem ter mais recursos, não é só ter por ter, é de facto para que possam intervir e para que possam ter mais meios para melhorar as condições de vida das populações.